tava pensando em baixar essa conversa aqui que o Monark teve com o Maurício Meirelles, né? Mas acontece que além disso, não é tão longa assim, até porque por 2 horas e 7 eu acho que dá pra fazer uma reação, mas acontece que amanhã eu vou trabalhar, cara, então. E é umas 10 horas da noite agora. Mas enfim, eu vou pegar aqui um trechinho pra reagir, né? Isso aqui eu achei interessante, ó. Monark perdeu a linha com Maurício Meirelles, né? O que está escrito aqui, está sendo defensor de escravocrata. Ó, do que eu ouvi de alguns trechos aí, o Meirelles ele meio que desacredita o Monark por diversas vezes. Tanto é que ocorre essas situações aqui, né? Que o Bruno acaba perdendo na linha, blá blá. Mas eu penso assim, cara, o Monark, não que ele mereça passar por esse tipo de coisa, mas ele sabe muito bem, né, onde ele está pisando. Do que eu havia sacado desde que ele voltou para o Brasil, né, ele está fazendo uso daquela vontade dele de querer voltar para o mainstream. É isso que eu acredito, cara. Eu acredito que o Monark, inclusive eu estou parafraseando o que o Malboro havia falado, né, que é do canal Alta Linguagem, de que o Monark, né, inclusive eu acho que isso aí também dá para colocar no meio a negligência que ele está tendo com o amigo dele Coca, né, ele não está mais falando com Coca, que ele quer sim voltar para o mainstream, certo? O Marlboro até falou que, cara, se a gente se juntar com o Pablo Marçal e querer comprar o Flow, né, cara, o Monark ele poderia voltar para lá, mas isso aí, não que isso seja impossível, né? Se bem que na mesma conversa ele havia comentado que a mulher que havia se tornado dona do Flow acabou saindo fora, né, e tudo mais, porque, pô, o Igor 3K, não, vou reformular aqui, a mulher era uma espécie de presidente do Flow, né, e o Igor 3K seria o dono, certo? Mas de qualquer forma, as decisões as quais ele tomava, né, ele provavelmente teria que prestar satisfações a ela, né. Aí, segundo o que o Malboro havia comentado, ela havia saído fora, certo? E pelo que eu tô lendo bastante também, o Flow, ele não tá tendo aquela grande repercussão que teve alguns anos atrás, né? Até porque, pô, a gente sabe muito bem que o lugar dele foi suplantado pelo Podpah, né? Foi suplantado pelo Podpah, não sei se a Rede Globo sustenta aquele programa lá, eu sei que ela tem parte de um site de compra e venda chamado Enjoei, né? Ela tem aí algumas ações em alguns locais aí, né? Certo? Mas enfim, o Monark, ele tá, né, do que eu havia sacado, ele tá querendo voltar para a grande mídia, né? Mas também ele sabe muito bem que não seria tão fácil assim. Por quê? Porque a galera sempre vai bater na tecla dele ter sido, entre aspas, nazista, né? Já que ele havia comentado. E, mas eu sou a favor da gente ter aqui a criação de um partido nazi no Brasil, certo? Pô, vou ter que falar aqui que ele não seria um nazi, sacou? Ele só falou que a gente poderia ter liberdade, certo? Para alguém poder criar um partido nazi aqui no Brasil. Só que nessa aí ele foi burro por quê? Porque por mais que esse conceito de liberdade de expressão, que é feito lá nos Estados Unidos, seja bastante louvável, né, já que você pode falar o que quiser e que não vai dar ruim, é claro que se você cometer um crime você vai pagar por isso, né? Aqui no Brasil a situação é bem diferente, cara, é bem diferente. As pessoas não sabem nem o conceito exato de liberdade de expressão aqui, cara. Eles não sabem. Tanto é que teve muita gente de esquerda ou não questionando do porquê de algumas pessoas da direita terem comemorado o fato do Nicolas Ferreira ter prendido algumas pessoas que ameaçaram ele de morte, né? O pessoal ficou comentando, quer dizer que vocês não são mais a favor da liberdade de expressão? Eles continuam sendo, cara, mas eles podem comemorar sim a prisão de pessoas que, né, ameaçaram o Nicolas, cara. Eles têm esse direito. Não quer dizer que eles pregam a censura de uma pessoa que quereria ameaçar o Nicolas de morte, sacou? São situações diferentes. Mas aí voltando pra cá pro Monark, né?
Ele está peregrinando diversos desses podcasts aí, né? Ele vai de vez em quando naquele Redcast lá, o qual um dos membros é MB Lodge, né? Que é o engenheiro Léo, o fofoqueiro Léo, certo? O engenheiro Léo, mas acontece que, cara, até hoje, tá certo que eu também não sou obrigado a checar o currículo do cara, né? Mas, pô, o que o engenheiro Léo fez relacionado à engenharia? Deve ter alguma coisa, cara, mas ele é conhecido, isso aí a partir dos seus atos, por tudo menos como engenheiro, cara. Nada justifica, não. Ele não faz jus, né? Eu vou reformular aqui. Ele não faz jus a esse nome artístico dele, cara, engenheiro Léo. Não faz jus. Eu só vejo ele fofocando, ainda mais, né, como eu havia comentado, sendo um funcionário lá do Redcast, né? Uma espécie de podcast. Só vejo ele fofocando de tudo e de todo, e falando bastante de política, né, já que ele quer ser deputado, né. Mas algo sobre engenharia, cara, não tinha visto absolutamente nada envolvendo ele, né. E as pessoas estão comentando aí que ele está manipulando a cabeça do Bruno também, certo? Mas eu acredito, contrariando o que o Tiff definiu, contrariando o que o Daniel Miorin e que o Monark, que o Marlboro definiram também, né? Eu não acredito que o Monark vá para o MBL, até porque, pela acusação a qual ele sofre até hoje, né, de ter sido nazi, o Renan Turdelblom de Santos não aceitaria ele. Não aceitaria ele. Inclusive, falando de nazi, né, escrevendo aquelas acusações ali do Nando Moura relacionadas ao Ben Ponte, né, e o Renan resolveu não excluir o Ben Ponte, sacou? Tá com ele lá no MBL, né? E aí? Mas agora, tu acha que por conta disso aí ele vai aguentar o Monark, que é muito mais famoso do que o Ben Ponte, ficando no MBL também? Claro que não, pô. Né? Mas enfim, chega de papo, né? E vamos ver aqui esse trechinho aqui de o quê? De 16 minutos, né, do Monark conversando com Meirelles. O que é liberdade para você, Monark? Você que é um cara que sempre lutou por liberdade e de alguma maneira essa liberdade que você lutou, de alguma maneira te fez refém, né, dessa liberdade, e no final você acaba não estando tão livre quanto você pregou, né, de liberdade. É irônico, né? O grande defensor pela liberdade acaba sendo preso, né, escravizado. Eu percebi que o Monark emagreceu um pouquinho, né? Ele emagreceu um pouquinho. Eu não sei se isso tem a ver com a temporada dele nos Estados Unidos, né? Não sei se ele passou fome lá, eu sei que ele estava recebendo dinheiro do Flow de qualquer forma, né? Mas ele está visivelmente mais magro. Isso que eu queria entender. O que para você é liberdade? Então, o que do Monark do passado para o Monark de agora mudou o que você acredita sobre liberdade? Não. Primeiro que liberdade é um aspecto, é um conceito amplo, certo? Se você quer pegar essencialmente o liberdade, da palavra liberdade, é você poder fazer algo. Isso seria liberdade. Se você pode fazer qualquer coisa, você tem liberdade máxima, certo? Não é esse tipo de liberdade que eu quero promover, que você possa fazer qualquer coisa, sair matando as pessoas e tudo mais. Sim. Eu entendo que existe, para você viver em sociedade, tem que existir um conceito de algumas liberdades que você não pode ter para manter a coesão social, entendeu? Agora, no que eu sou radicalmente a favor da liberdade é na questão da liberdade de expressão. Ou seja, ideias que você tenha, eu acho que você deve ter o direito de expressar que você tem essa ideia. Sabe qual é o problema na minha visão? O termo expressão, ele atrapalha. Sabe por quê, cara? Porque dança é uma expressão... O soco é uma expressão. Não é uma expressão. É uma expressão. Posso considerar uma expressão. Mas se fosse liberdade de opinião, acho que talvez muda a figura. Eu acho que as pessoas podiam brigar na rua. Não acho que tem problema. Pô, mas aí não tem uma lei que vai coibir isso daí? Porque eu não posso chocar na tua cara, do Nastan andando, te dou um soco na tua cara. Não, mas eu acho que as pessoas que podem brigar na rua sem ter que o Estado vir aí, elas resolvem entre elas, entendeu? Mas aí não é...
É claro que uma pessoa não pode bater numa mulher, né? Um homem bater numa mulher, né? Então aí você começa a entrar num lugar que você começa a entrar num problema. Por isso que eu acho que a liberdade de expressão é um problema. Mas é que isso não é liberdade de expressão. Quando eu tô falando de liberdade de expressão, é liberdade intelectual de expressar ideias. De opinião. É expressão de ideias. É porque eu acho que a gente traduziu... Se você vai falar que assassinato é liberdade de expressão também, não faz sentido nenhum. Mas isso, cai cara. nisso, esse é o problema. Não, cai nisso por causa que os esquerdistas ficam mudando o significado das coisas. Mas vai cair, esse é o problema. Porque eu acho porque que... eles ficam fazendo malabarismo. É malabarismo, cara. Isso é malabarismo. Porque eu acho que... Você concorda que eu tenho... Você concorda com o fato de você falar o que você quer e eu falar que é uma merda o que você fala? Isso é liberdade de opinião. Liberdade de expressão, isso, de opinião. É que eu acho que... Liberdade de fala. Liberdade de ideias. Liberdade do discurso público. É que eu me lembro que assim... Mas Você tá entendendo que o nome é irrelevante? O importante é o conceito aqui. Mas né? você não acha que como fazer isso também é preocupante? Vou te dar um exemplo. Eu me lembro que você falou uma vez, eu entendi onde você quis chegar, mas eu acho que falei... Quando eu li, eu falei, puta, cara, o Monark vai se fuder aqui, ele falou uma merda. Que você falou assim, eu não acho errado as pessoas pensarem... Não vou saber parafrasear a frase. Foi no Twitter isso? Foi no Twitter. Você perguntou para advogado, se ter um pensamento racista é crime? Isso. Então fudeu, prende um monte de gente aí. Duvido que tenha Posso falar? um ser humano que nunca teve um pensamento que pode ser enquadrado como como racista. Eu entendi o que você quis dizer, mas a forma como ficou escrita... Para, Maurício. Mas para, cara. Mas é, Monark. Pelo amor de Deus, cara. Sabe por quê? Dá um tempo. Não, na moral, dá um tempo. Não. Calma, Sabe qual é? Você tá falando bastante. Liberdade de expressão. Não, deixa eu falar. Tá bom, fala. Não é, cara. Me entenda, assim. Eu acho que a partir do momento que você cria potenciais interpretações... Pergunta pro advogado, pelo amor de Deus, cara, no Twitter. Ouve. Mas eu já entendi o que tu quer falar, eu não concordo. O que eu quero falar? Tu quer falar que você tem que tomar cuidado por causa do entendimento das pessoas. Você não acha que você, quando falou daquele jeito... Não. Então, pelo que eu havia entendido, cara, se você quiser voltar pro mainstream, infelizmente, né, você vai ter que tomar cuidado com as palavras. É por isso que é muito melhor ser alternativo, cara. Você até pode pensar que, olha só, mas acontece que isso aí não vai dar muito dinheiro, e tudo, não vai dar prestígio, né? Isso aí, inclusive, eu falo porque, por mais que a Globo hoje seja um lixo, em todos os sentidos, né? Ela ainda dá prestígio, né? Você pega um ator lá, né? Um cara que nunca havia passado justamente pela Rede Globo. Cara, eu não sei exatamente, eu não ando com o pessoal das artes cênicas, né? Mas eu acredito que boa parte dos atores querem ir pra Globo, justamente pelo prestígio e por ganharem e por quererem ganhar, né? Um pouquinho mais, sacou? Então, mas ainda assim, cara, você, para se adequar ao establishment, você, infelizmente, tem que se desprender, certo, de algumas liberdades às quais você, né, tem o que? Quando você não está amarrado a alguma coisa, sacou? Então é por isso que eu acredito que se, por exemplo, o Monark tiver que voltar pro flow, né, e ele quiser ter o mesmo andamento que tinha antes, né, onde vinha qualquer pessoa pra lá, gente famosa pra caramba, né, e tudo mais, ele vai ter que se adequar a essas regrinhas aí do establishment, cara, de qualquer forma, certo? Tem um pouco a ver com isso. Eu quero falar o seguinte, que a forma como a gente fala, se a gente não fala de uma forma clara... E quem decide a forma que tem que falar? Porra, existe a interpretação. Não, e a interpretação subjetiva, qualquer um interpreta do Então, mas aí não facilita o teu projeto de vida? Se a sua ideia é ser liberal para você falar o que você quer, quanto mais você tiver ruído na forma como você fala, mais vai prejudicar o que você quer? Não, bicho, cara, liberdade de expressão é justamente você poder falar com ruído. Você fala, cara... Eu fiz uma pergunta para um advogado sobre algo na lei, mano. Se você não gostou da minha pergunta, o problema é teu, tá ligado? Sim, entendi o que você quis dizer. Não, mas não tem... Eu não sei o que você falou na frase, eu não lembro. Eu perguntei, ter um pensamento racista é crime? Foi isso. A pergunta é, se você ler, vai estar escrito assim. Então, mas aí o que a pessoa pode... Ela pode fazer o que ela quiser, então, mas aí você, é dela. Mas aí você não concorda que você perde... Não concordo. A tua luta? Porque não, a tua luta eu concordo, eu
Eu quero ter a liberdade de... Bicho, você não pode fazer uma pergunta para advogado mais? Pode. Tem que fazer a pergunta do... Não, mas o seu ponto é de que eu, por não ter feito a pergunta... Eu não tô falando sobre responsabilidade, você viu que eu não falei disso. Não, tudo bem, mas você tá falando que... Porque eu não fiz a pergunta do jeito... Não, eu não tô falando isso. Eu dei imagem e interpretação e é óbvio que, cara... Não, eu não tô falando isso. Eu não tô falando sobre a forma culta certa da gramática. Então, sobre o quê? Qual é o problema da pergunta ali, então? A pergunta, quando ela tem, às vezes, uma forma errada... Então tu tá falando da forma certa, cult? Não é culta. Cara, você não sabe o que você tá falando. Não, eu tô falando sobre como você pode causar dupla interpretação daquilo que você quer dizer. Tudo pode ter dupla interpretação, cara. Não tem como você... Não? Não. Se você fala uma frase que ela não pode... dá pra ter dupla interpretação. Tudo você pode dar dupla interpretação. Nossa, eu quero beber essa água. Pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Mas você não concorda que tem uns lugares ali que você fala assim, não se eu pensasse um pouquinho mais, escrevesse de uma forma... Não concordo nem um pouco. É porque eu acho que assim... Eu entendo o seu ponto, mas às vezes dá vontade de falar, porra, Monark, mas... Por que você não se adequa? Por que você não se enquadra? Não é sobre se Por que adequa. você não aprende a falar da forma cult? Não é sobre Mas claro que é isso que você tá falando, Não, cara. cara, eu tô falando que... Mas é isso que não, você tá falando. eu tô falando que se você quer que a sua luta de liberdade ela seja válida, eu não criaria tanto ruído pra isso acontecer. Mas que ruído nenhum? Na hora que eu escrevi aquela frase, eu não tava nem pensando em ruído nem nada, cara. Eu tava só perguntando. A gente tava discutindo sobre leis de opiniões e tudo mais, eu tava falando ó, que ter um pensamento, porque toda a regulação... É que pensamento, a palavra pensamento, ela pode ser tanto mental, que é o que você quis dizer, como pensamento pode também ter uma interpretação de ser algo de, tipo assim, de uma ideologia. Existem pessoas racistas? Existem. Eu entendi o que você quis Mata dizer. todas elas? Não. Prende todas elas? Não. Então as pessoas podem ter pensamentos racistas, certo? Ouve. Não, você me responde, podem ou não podem? O quê? Existem pessoas racistas? Existem. As pessoas têm pensamentos racistas? Sim. A gente, como sociedade, deve matar e prender elas por elas terem pensamentos racistas? Esse problema é o pensamento. Porque quando você fala pensamento... Mas responde, a gente tem que matar ou não? Essa pergunta, isso que eu falo, essa Mas pergunta é dupla. responde. Não, você disse que não tem coisa dúvida. Porque pensamento, ouve só, pensamento, quando você fala pensamento racista, tem gente que acredita que é ideologia. O pensamento ele pode ser traduzido como o pensamento que você quis, que é o pensamento do tipo, está na minha cabeça e eu não estou atingindo, eu não estou atuando, só estou pensando. E pensamento pode também ser visto, interpretado, você vai ver no dicionário, como uma ação. Como uma ação, como uma ideologia. E essa palavra dá um ruído. Ação não, né? Ação não, mas você entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, o pensamento ele pode tanto ser uma ideologia, como pode ser uma coisa que está no campo da mente. Beleza, mas a ideologia é uma forma de pensar, certo? São pensamentos, são ideias, no final das contas. São ideias, pô. Tá, eu acho errado você ter um pensamento racista. Não, você pode achar errado, mas tem pessoas racistas no mundo? Tem. Essas pessoas estão aí na sociedade, certo? Então. A gente vai aprender e matar todas elas? Se ela quiser achar que é certo ter um pensamento racista, sim. Mas ela tem um pensamento porque ela acredita nisso, você tá entendendo? Não necessariamente. Bicho, mas supondo que tem uma pessoa que ela é racista, tá? Mas ela não mata negro, não bate em gay, não faz nada. Mas ela tem vários preconceitos, entendeu? Mas ela segue a lei. Sim, se ela não teve uma ação e ela tá escondendo esse pensamento dela, tudo bem, ela conversa punir ela tal, sobre os pensamentos dela, entendeu? O que a gente vai fazer com essa pessoa? Não tem o que fazer. Por quê? Porque você não tá sabendo. Porque ter um pensamento não é racista, não é crime. Então, mas quando você fala tá assim... entendendo? Entendo, mas quando você fala assim... Mas a palavra pensamento, é isso que eu tô falando. Ela dá uma interpretação de campo mental... Você quer regular o que as pessoas... Não é regular. São. Tem gente que não tem pensamentos positivos. Eu acho que o Maurício está muito mais na questão, de fato, do ruído. Do ruído. Mas que ruído, cara? Foi uma pergunta simples, temática. Eu sei, Monark, não, mas essa você palavra... Você tá querendo justificar o cancelamento, é isso que você tá fazendo. É sim, senhor, não, é exatamente isso que você tá fazendo. Eu tô querendo diminuir o seu cancelamento, porque se você quer falar uma coisa e você não sabe como falar essa coisa... Não tenho como falar, cara. É só uma pergunta para advogado. Não tenho como... Eu não posso fazer uma pergunta sobre a lei pro advogado. Você pode fazer uma pergunta sobre a lei pro advogado. Eu tenho que fazer a pergunta do jeito que você quer, porque você não perguntar pro advogado? Eu pergunto pra que eu quiser no meu Twitter, cara. Como assim? Por que você tem que se
importar com isso. Ou regular a forma. Eu só tô falando... Não, mas você quer? Não, eu tô falando que... Mas por que eu tenho que me preocupar com o que as outras pessoas vão interpretar da pergunta? Cara, é uma pergunta, bicho, que eu fiz pro advogado. Tá te fudendo, pô. Tá te fudendo. Você faz se quiser, faz aí. Sim, mas tá me fudendo porque não existe liberdade de expressão. É justamente a minha luta. É isso que eu tô te falando. Ah, não porque você gosta do sistema opressor. Então, você gosta, cara. Não, você gosta. eu tô te falando que... Você se sente bem, você se sente da galera, pô. Não, Eu sei, eu tô te sei falando como que funciona. Não, eu só tô te falando o seguinte. Não. Você faz se quiser. Se você quiser continuar falando da forma como você quiser, tá beleza. Só que as consequências, quando você fala Legais, assim... vai ouvir. Não, pode só. Se você fala uma coisa que ela tem dupla interpretação e alguém quiser te pegar... Tudo tem dupla interpretação, Não, cara, Você eu tô pode falando pra interpretar você o que não, quiser. Monark. Não, beleza. Então não tem dupla interpretação as coisas. Tem coisas que não. Você acabou de... Não, tem... Cara, eu podia estar interpretando Você entende que a você palavra... queria água por outros motivos. Você porque entende eu tava que com uma pira aqui. você entende que você entende que o termo... Tudo é dupla Você entende que o interpretação. termo pensamento racista, ele tem uma dupla interpretação de pensamento mental que está dentro da sua cabeça e outra coisa é pensamento mas é você que ideológico. tá falando que não tem dupla interpretação. Eu tô Não, falando que nesse caso tem dupla Eu tô falando interpretação. que tudo é possível interpretar do jeito que você quiser, cara. É o que os esquerdistas fazem. Eles pegam os conceitos das palavras, interpretam a moda caralha deles, e agora a mulher já não é mais mulher, entendeu? Eu acho bem diferente, mano. Ah, beleza, então. Eu só tô te falando o seguinte, você fala o que você quiser. Só fala assim, se você quer que a tua luta por liberdade seja digna, como você tá querendo dizer, você não pode dar... Você pode fazer o que você quiser. Você quer dar, você dá. Mas você não pode dar um motivo pra tentarem te fuder. Bicho, eles não precisam de um motivo. Claro que sim, Monark. Se você falasse de um jeito... Gente, é errado uma pessoa... Você tá sendo defensor dos escravocratas. Não, eu só tô falando o seguinte... Você é um agente dos escravocratas, cara. A verdade é essa. Caralho, é verdade? Na minha visão é. Na minha visão é. Bom, é sua porque opinião. você tá querendo justificar Não tô justificando. que as pessoas têm que ter medo na hora de conversar na internet, Não. de fazer perguntas, Elas têm que saber. pra não desagradar uma patota Não. que vai interpretar as coisas do jeito que eles quiseram e vão usar a interpretação do jeito que eles quiserem. Pô, isso aí até me fez lembrar, né, justamente do motivo qual fez o Bruno sair do Brasil, né? Já que ele havia chamado o Flávio Dino de Gordola, sacou? Aí o sujeito aí, né, havia falado que você não pode, digamos assim, dar motivos e tudo mais para... Porra, nada justifica, né? Nada justifica o que aconteceu com o Monark, cara. Nada. Certo? E você pega e você põe na balança, né, o fato dele ter falado que as pessoas poderiam ter a liberdade de fazer o partido do NASA aqui no Brasil, e com ele ter chamado o Flávio Dino de Gordola, né? Cara, essa última coisa foi mais ridícula ainda. Eles quiserem pra fuder você, pô. É isso que você tá falando. Não, eu tô falando que existem palavras que elas têm uma interpretação que elas podem te fuder. Porque existe uma regra para essas palavras te fuderem se você usar essa interpretação. E quem quiser te fuder vai usar essas palavras Então você acha contra você. Então... E aí, não é sobre o sistema por trás disso. Não. Era muito mais fácil você simplesmente chegar e falar, cara, eu vou escrever de uma forma que não vai dar dupla interpretação. Agora você quer... Eu achava que ia dar dupla interpretação. Pra mim, eu não conseguia imaginar que as pessoas poderia iam... ter falado, galera, quando eu quis falar isso daqui, eu quis falar isso daqui. Em vez de, isso daqui é o sistema que tá contra mim, não o sistema que tá contra você. Você falou uma parada que alguém tá não tem um errado. sistema contra mim. Nesse caso, não. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que teve gente que não é do sistema e é preto e ficou puto. Eles são usados como massa de manobra, Todos. pô. A mídia coordena um povo, porra. Monark, cara, você não acha que tem um cara que é preto que ficou puto com essa tua frase e esse cara não tá com um Flávio Dino abraçado tomando uísque? Então, eu acho que só um militante. Porque um cara preto normal com cérebro não vai ficar puto de eu fazer uma pergunta pro advogado. Não tem porquê. Se o cara tiver meio... Tá generalizando que todo mundo vai ter que entender o que você quer dizer. Olha, só quem tem cérebro, cara. Mas, porra, Monark. Só quem tem cérebro. Eu entendo que tem gente que é burra e vai... Você acha que você é burro? Não, eu não acho que eu sou burro. Você não acha que você, em alguns assuntos, você é burro? Não, eu acho que eu faço burrices. Mas eu não acho que eu sou burro, não. Então, mas você acha que em alguns assuntos você é realmente um cara que não entende porra nenhuma? Claro, em vários assuntos. Então, você não acha que... Mas e aí, eu não posso fazer uma pergunta, então, por causa disso? Cara, não tem nada a ver com isso. Seu posicionamento é fraco, cara. Não tem nada a ver com isso que eu tô falando. Tô falando assim, o fato de você não saber alguma coisa
Também dá o direito do cara também não saber sobre o assunto. Ele não tá querendo falar sobre o sistema. Simplesmente pegou uma mensagem e falou: caralho, mano, que filho da puta. O cara tá falando de pensamento. Ele nem pensou na possibilidade do que você tá querendo dizer. Mas ele tudo tá... bem, ele tem o direito de ficar puto. Ele só tem o direito de impedir que eu fale, entendeu? Tudo bem, mas aí tem um cara que vai falar: o que você falou aqui, eu interpretei Mas não como tem um eu. monte de gente que fica puta com você, com as coisas que você fala? Sim. Então pronto, é liberdade, Mas certo? aí, sim. E por que você não fala do jeito que não vai deixar elas putas? Eu tento fazer o máximo pra não fazer isso. E você consegue? Tem horas que não. Então pronto, é Mas isso que eu tô aí, te falando, cara. mas se eu não fiz com a intenção, eu tinha que falar: galera, não foi a minha Mas intenção. também não fiz com a intenção. Eu cheguei você e falei. falou? Eu falei, claro que eu falei. Não sei o que você falou. Mas é que você acha que não existe uma máfia que queria me tirar dali do bagulho, né? É isso que a gente fica na Só dúvida. admite que existe, cara. Pelo amor de Deus. Não, Monark, porque não cara, seriamente. Você acha que todos os vamos- problemas que você teve na sua vida foi porque com uma. Mas no caso do Monark, enquanto influenciador, teve um pessoal que queria ferrar ele, sim. Né? O fato dele ter falado aquilo ali, que eu acho que aqui deveria ter liberdade de fazer um partido NASA aqui no Brasil, né? As pessoas deveriam ter essa liberdade. Cara, do que eu me lembro, não havia sido primeira polêmica dele, cara. O que já tinha acontecido, né, outro cerceamento do pessoal de esquerda querendo ferrar ele. Já havia tido antes já, eu não lembro exatamente o que seria, mas eu lembro, né? Mas eu sei que teve, né? Aí você pega que a situação foi tão contra ele, né, que as pessoas que estavam arroladas a ele naquela conversa, tipo o Kim Kataguiri, que havia concordado que, olha só, a gente não deveria cercear esse pessoal aí que é pró-NASA e tudo mais, porque eles manifestando, né, essa ideologia, isso vai mostrar para as pessoas quão ridícula, quão horrível é, e elas naturalmente a rejeitariam, né? Certo? Eu até entendo, né, o ponto dele, eu entendi o ponto dele, mas nessa polêmica que havia rolado com o Monark, o Kim Kataguiri não havia sofrido uma grama, se bem que ele não havia sofrido absolutamente nada, né, do que o Monark sofreu, cara. Porque se você pegar no caso de quem deveria pagar o pato, né, por essa polêmica aí, inclusive nessa conversa tava também a Tabata Amaral, né, o Kim também deveria ter se ferrado, sacou? Mas eu acho que se você pegar em escalas de gente que justamente poderia ter se ferrado, o Monark estaria em primeiro. Até porque, pelo que eu me recordo, ele não havia explicado, blá, blá. Não, ele soltou aquela que o pessoal deveria ter a liberdade de fazer um partido NASA aqui no Brasil. Aí depois veio o Kim, né? Aí em segundo lugar o Kim, e em terceiro a Tabata. A Tabata que inclusive foi, né, essas defesas aí. E o Kim não sofreu nada, cara. Ele não sofreu absolutamente nada. Só o Monark dos três ali, só o Monark que sofreu. Certo? Só ele que havia sofrido. A máfia quis te tirar. Não, eu tive vários problemas que não tem nada a ver com a máfia. Você não acha que, tipo, tem algumas coisas que você, tipo assim, caralho, No cara, aspecto puta, do programa- que cagada que eu falei aqui, puta que... Cara, mas não justifica o que ele havia sofrido, cara. Aquele turbilhão de injustiças, cara. Não justifica. Sacou? Até porque as pessoas também não entenderam que ele estava bêbado também. Mas isso aí vai naquela ideia que o próprio Meirelles aí havia comentado alguns minutos atrás, né? Que, ok, você pode falar o que quiser, é certo, mas o cara que está ouvindo ali, está lendo ali, ele talvez, né, não tenha aquele pensamento de analisar, né, o que o Bruno havia comentado, certo? Ok, normalmente muita gente age assim. Se não agissem assim, você não teria o X, né, o X tão frequentado como ele é hoje. Que você tem ali de mensagens, ainda mais de mulher e de viado, sendo extremamente genéricos, né, com a sua raiva. Tal pessoa falou tal coisa, eu odeio ela, blá, blá, blá. Cara, você tem de monte aquilo ali. Inclusive esse tipo de pensamento aí, esse modus operandi, ele acaba fomentando o tal do cancelamento também. As pessoas não querem
ou então não sabem, né? Elas são burras o suficiente para não entender o contexto da frase da pessoa, certo? Elas preferem ferrar ela, elas preferem cancelar ela, né? Mas também é aquele negócio, né, cara? Tem muita gente que embarca nessa aí e quando viu que cometeu uma injustiça, cara, ela não fica nem aí, ela tá foda-se, né, pro tipo de merda a qual ela havia contribuído, pro tipo de merda a qual ela havia feito contra aquela pessoa ali. Tem essa questão da frieza, né? Ainda mais justamente com mulher e com viado. É muito difícil você pegar esse pessoal aí e ver eles pedindo desculpas, cara. É muito difícil. E, como eu havia comentado, o pessoal pegou o Monark para Cristo e eles já estavam querendo chegar até essa oportunidade aí há muito tempo, cara. Ele já estava sendo perseguido, sim. Você pega que essas situações aí, elas ocorrem com muito mais facilidade a pessoas, né, que seriam da direita, que seriam não necessariamente bolsonaristas ou conservadoras, né? Porque o Monark não é nenhuma coisa nem outra. Mas de qualquer forma ele tá ligado, né? Ele tá ligado ao espectro da direita. Então por isso que ele havia sido tão perseguido. O Adrilles Jorge, quando fez aquele gesto que as pessoas interpretaram como nazista, né? Enquanto ele estava na Jovem Pan e tudo mais, é uma pessoa da direita também. Ele é um liberal, né? Mas é um cara que é posto como da direita, e ele havia sido prejudicado, ele havia sido retirado da PAN, aí depois retornou para lá, né? Mas de qualquer forma ele havia entrado nessa polêmica aí. Ele foi hateado pra cacete também. Ele não havia sido cancelado, né? Mas ele havia sido muito hateado pelo pessoal da esquerda. Que pariu. Eu entendo a galera encher o meu saco porque eu sem querer falei uma merda que eu poderia só simplesmente chegar e falar. Mas foi merda a pergunta pro advogado? Eu acho que ela dá a interpretação de merda. Cara, porque os caras querem interpretar. Sabe, se você é uma pessoa que me odeia e você quer... Sim, eu concordo, esse cara vai te usar. Então, pronto. E não tem como você fugir disso, cara. Se você não fizer essa pergunta... Ah, para, você tá querendo colocar uma responsabilidade em mim inumana. Você quer que eu escreva ou fale... O Maurício Meirelles é aquele humorista que, vez ou outra, ele tá aí na grande mídia e tudo mais, é um cara que tá domado, certo? Do que eu havia sacado durante anos, né? Ele é um cara que, tem a sua verve politicamente incorreta, né? Mas, mais do que isso, ele é um sujeito domesticado. E ele precisa dessa domesticação aí para permanecer no mainstream. Porque se ele for como um monarca, se ele se colocar inteiramente como politicamente correto, ele sai do mainstream. Ele é chutado de lá, né? Então ele precisa estar lá. Cara, é tipo o pessoal do Porta dos Fundos, sacou? É tipo eles. Tipo aquele Antônio Tabet, o qual até algumas pessoas podem colocar como um sujeito que, digamos assim, livre, né? Politicamente incorreto também. Ele pode ser assim, né, na sua vida pessoal, né, e tudo mais, entre amigos, mas enquanto funcionário, enquanto pessoa que está dentro do Beautiful People, cara, ele se adequa às convenções deles. Da mesma forma que é o Maurício Meirelles, né? Da mesma forma que são aqueles humoristas de stand-up também, certo? Tipo aquele, eu acho que é Thiago Ventura, né? Tipo ele, tipo aquela Bruna Luiz, sacou? Eles têm a sua parte politicamente incorreta, mas quando é pra entrar, quando é pra trabalhar lá na grande mídia, cara, eles acabam se suavizando, eles acabam se castrando. Até porque você vai lidar com um público maior, né, do que aquela minoria que te segue, sacou? Então eu acho que esse tipo de castração é normal, certo? É normal, mas infelizmente você pega que pessoas como o Meirelles, né, acabam levando isso aí para sua vida também, né? Eles ficam nessa dualidade, tanto que o Meirelles aí tá explicando que o monarca tem que ser isso e aquilo, pelo que eu havia entendido, né? Tudo que
toda a minha vida só escreva e só fale de uma forma que não é margem para interpretação nunca. Não tô falando isso. Uma linguagem muito eu tô mais falando que complexa tem horas que isso, você vai ser cara. prejudicado. Cara, falando, tem horas que só, você vai ser prejudicado, eu tô falando que você vai ser existe prejudicado. uma máfia, mano. É isso que eu tô falando, tem horas que não vai ser- existe máfia. Ouve. Não existe máfia. Ouve, ô Monark. Existe ou tem não existe hora, máfia? Tem máfia. Então Hora, sim. pronto, porra. Mas tem horas que você Então tá sendo pronto. prejudicado não por causa da máfia. Como que você sabe? Porra, cara, se você fala uma frase que ela Não tem tem... nada de errado com essa frase, cara. Tem nada de ela errado. tem muita coisa de errado. Não tem nada de errado. Por mais que a sua intenção não foi Tem ter nada algo de de errado. errado, essa Não tem frase... nada de errado. É uma frase, uma pergunta para o advogado. Não tem nada de errado. Então, é isso aí. O Monark, do que eu havia sacado há muito tempo, ele é um sujeito que tem uma certa inocência, certo? Ele tem uma certa inocência. Não estou falando da impossibilidade de reconhecimento de que sim, ele poderia ter feito merda. Não vou dizer que ele fez, sacou? Não vou dizer que ele fez. E se ele tivesse feito, mesmo assim, o castigo, né, eu acho que o termo certo seria isso, o castigo o qual ele havia sofrido era muito desproporcional, certo? Mas uma coisa a qual ele não havia atentado, inclusive, se ele soubesse, ele nem deveria tá na conversa aí, né, com esse cara aí, né, é que o Meirelles, ele é mais uma pessoa, né, como eu havia comentado aí, ele é mais uma pessoa que tá moldada pelo establishment, sacou? Até por isso que eu achei essa conversa aqui desnecessária pra cacete, cara, porque o Meirelles não iria concordar com ele, não iria concordar. Por mais que, vou falar de novo, por mais que ele tenha sim a sua verve politicamente incorreta, algumas pessoas até poderiam falar para mim que, olha só, mas o Meirelles comentou tudo isso aqui, ele debateu com o Monark por quê? Porque ele tá preocupado com o Monark, isso se ele de fato quiser voltar pro establishment, ou não, né? Para ele se cuidar, porque senão ele pode ser cancelado de novo. Eu acho válido esse tipo de pensamento, eu acho justo, né? Mas, cara, mesmo assim, você faz essa espécie de contraponto ao Bruno, vai dar a entender para qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios, né, que, pô, você tá sendo um bonequinho da mídia, você tá sendo um bonequinho aí dos famosos, certo? Tem esse tipo de dualidade de qualquer forma. Não é fácil a pessoa escapar desse tipo de julgamento também. Então é complicado, cara. O Monark, né, para encerrar esse vídeo aqui, né, o Monark, e isso aí inclui essa negligência que ele tá fazendo contra o Coca, né, o Monark quer voltar, né, pra mídia, mas, né, é aquele negócio. Eu acho bem difícil que ele vá ter o mesmo nível de recursos que ele tinha quando ele estava no Flow. Eu acho que vai ser bem difícil isso aí, cara. Porque ele se queimou muito, certo? Ele se queimou muito, então eu acho que seria bem provável, se ele conseguir mais um desses programas de estilo podcast, vai ser igual o Monark Talks, cara. Seria desse tipo de nível aí. Maior do que isso aí, tipo o próprio Flow, eu acho bem difícil acontecer, cara. Certo? Eu acho bem difícil, até porque, como ele foi muito queimado, e isso aí foi há pouco tempo, o pessoal não vai jogar isso aí para debaixo do tapete, eles não vão jogar as convicções que eles acabaram tendo contra o Bruno na janela, cara. Não vai acontecer. Mas bom, se dependesse de mim, ele nem teria voltado pro Brasil agora, cara. Na boa.